eu sim chamar o nosso convidado. Tá aí, tá entrando. Boa Doutor noite, José Leonardo. Tô escutando bem, Léo. Tá me ouvindo bem? Permita-me. Tá ótimo, tá ótimo. Vai ser Léo, tá joia? Beleza. Ao longo aqui. Léo, prazer enorme estar com você aqui. Bom, esse é o Dr. José Leonardo Rocha de Faria. Ele é cirurgião especializado em joelho, é doutorando em ciências aplicadas ao aparelho locomotor na USP, é mestre em. E eu tive a grande honra, de verdade, Léo, grande honra de fazer parte da sua banca de defesa de mestrado, você lembra? A tua defesa foi show, falou sobre análise funcional isocinética dos pacientes submetidos à reconstrução de tendão quadricipital. Deu um show, camarada, foi um espetáculo, foi um grande prazer ter recebido esse convite e ter contribuído um pouquinho. Foi uma Pois bem, honra ter você seja lá. muito bem-vindo. Prazer, muito obrigado. A palavra é sua. Vontade. Tá joia. Gostaria de agradecer aí pela oportunidade, né, Júlio? Você está falando sobre esse tema que é de extrema relevância para a área da cirurgia do joelho e também para, no meu caso pessoal, que na verdade é o tema da minha tese de doutorado. E então a gente tem um especial interesse aí nesse tema que é a sutura ou reparo do menisco, né? Então, foi um grande prazer e vai ser uma honra aqui a gente debater ao longo aí dessa próxima hora aí. Estamos juntos. Maravilha. Vamos lá. Família tá bem, Léo? Tá tudo bem aí? Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, Anjo. Joia. Maravilha. Então, vou já mandar aqui a primeira pergunta. Volto a falar do público aí. No balãozinho, tá? Tá aqui na interrogação, as perguntas aqui para o Léo. Eu oportunamente repasso a ele. Léo, eu queria saber sobre algum mecanismo típico de lesão para começar. Existe algum mecanismo típico para lesão meniscal? Olha, Dante, como você já brilhantemente já fez a introdução, né? As principais lesões do menisco ali ocorrem em pacientes mais jovens, né? E geralmente em traumas esportivos, assim. Então, é um mecanismo de trauma semelhante ali à lesão do cruzado anterior, que em geral é um mecanismo de carga axial com movimento rotacional. E aí, se você tiver um estresse em valgo, você vai ter uma maior chance de lesar o menisco lateral. Se você tiver um maior estresse em varo, você vai ter uma maior chance de lesar o menisco medial. Então, varia um pouco exatamente do tipo de mecanismo. É mais comum em lesão aguda a gente ter lesão do menisco lateral. Isso quando associado à lesão do cruzado anterior. E quando a lesão é mais antiga, em geral, a gente observa mais pacientes com lesão do menisco medial. Perfeito, perfeito. Quais são os critérios, Léo, que precisam ser considerados para a tomada de decisão em relação ao tratamento ser conservador ou ser cirúrgico? Por exemplo, faz diferença se a lesão é aguda ou crônica, traumática ou degenerativa? Como é que você toma essa decisão aí? Isso faz bastante diferença, né? Em geral, assim, em relação aos critérios que a gente deve levar em consideração, né? Basicamente, um dos principais critérios é a estabilidade da lesão. Se for uma lesão instável, ela tem indicação clara do tratamento cirúrgico. Se for uma lesão estável, a gente pode tentar o tratamento conservador. Tá? Em relação a ser degenerativa e aguda, em geral, as lesões degenerativas, a gente opta pelo tratamento conservador, que o tratamento cirúrgico vai trazer pouco benefício. Tá? E as lesões traumáticas agudas, a gente tem que analisar o tipo da lesão. Basicamente, existem 3 tipos de lesões em relação a tratamento. Existem as lesões que não tem jeito, você tem que tratar de forma cirúrgica. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre elas. Existem as lesões que você pode tentar o tratamento conservador e se o paciente não melhorar, aí você opta pela cirurgia. Tá? Esse não melhorar é algo em torno de 8 a 10 semanas que a gente utiliza. E existem as lesões que, na grande maioria dos casos, o tratamento conservador vai ser efetivo. Entendeu? Se quiser, a gente já pode entrar em detalhes sobre elas aqui. Você fica à vontade, né? Perfeito, perfeito. Quais são, então, vamos lá, quais são as possibilidades, então, de tratamento cirúrgico para uma lesão meniscal? Inclusive, durante a tua explanação, eu posso lembrar no final, que eu imagino que isso vai ser um pouquinho maior, talvez,
por que fazer uma sutura e não uma menissectomia, por exemplo? Então, pode falar um pouquinho para a gente aí, por favor. Vou falando um pouquinho aqui sobre as lesões exclusivamente cirúrgicas, né? Que você não tem outra opção de tratamento. Por exemplo, lesões em alça de balde. São lesões verticais no menisco. Então, você imagina um menisco aqui, você tem um corte no menisco longo, e aí, em geral, mais de 2 centímetros, já tem um risco de ser instável, tá? As alças de balde, em geral, são maiores do que isso, chegam até 3, às vezes 4 centímetros de extensão. E aí a parte central dessa lesão, ela fica, entre aspas, solta. Então ele pode ir para o meio do joelho e voltar. Então isso pode causar sintoma de travamento. Isso é outro sinal de uma lesão instável, né? Então como saber se a lesão é instável? A sensação de travamento ou o travamento de fato, ela é um sinal de instabilidade da lesão. Que às vezes você vê na ressonância, parece que é uma lesão pequena, mas o paciente tem sinal de travamento. Então é importante você estar atento a isso, porque isso é um sinal de instabilidade. E em relação a outros tipos de lesões que são cirúrgicas, então às vezes um grande flap meniscal é a mesma situação da alça de balde. O que seria um flap? Seria uma alça de balde, que a gente acabou de explicar, só que em uma das extremidades dessa alça ela está rompida, então ela fica bem mais solta do que a alça. Até o paciente tem mais sintoma de bloqueio. Outra lesão eminentemente cirúrgica, lesões radiais completas. O que seriam lesões radiais? Quando você tem um corte, imagina que o menisco é esse C aqui na minha mão, você tem um corte reto em que perde-se o contato nisso. Então, outra indicação de cirúrgica clássica. E as lesões da raiz do menisco. São lesões também de indicação cirúrgica, porém, a gente tem que levar em consideração o perfil do paciente que tem essa lesão. Às vezes, o paciente já com artrose avançada, mesmo com esse tipo de lesão, a gente deve optar pelo tratamento conservador. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, essas seriam as lesões cirúrgicas. As lesões que dá para você tratar no meio, vamos dizer assim, tentar um tratamento conservador, por exemplo, lesões horizontais. Lesões horizontais, a gente está mostrando o menisco como se tivesse visto ele de cima, né? Se a gente vê ele de lado, se fazer um corte no menisco de lado, seria uma lesão horizontal. Então, essas lesões, elas têm a possibilidade de tratamento conservador. Muitas vezes o paciente melhora o sintoma e não tem mais dor, e dá para a gente levar um tratamento conservador nesses casos. Se não estiver melhorando, você pode optar pela cirurgia, tendo a opção de fazer a sutura do menisco ou retirar o pedaço, que é a menissectomia, retirar a porção lesionada. Tá? E, basicamente, das lesões meniscais, acho que a gente abordou as principais delas aqui. Lesões pequenas, lesões com extensão pequena, a gente deve tratar conservador, que a grande maioria cicatriza e a gente não necessita de cirurgia. Então, basicamente é isso. Sobre as lesões, sobre outra coisa que você perguntou, quando, né, a gente vai optar pelo reparo meniscal e quando a gente vai realizar a retirada do menisco, que seria a menissectomia, né? Então, assim, hoje a gente sempre tenta realizar o reparo meniscal, com raras exceções. Tá? Então, sempre que possível, a gente tenta realizar o reparo meniscal. Por quê? Justamente o que você disse lá no início, Daniel. O paciente que retira um pedaço do menisco, ele aumenta muito a chance dele evoluir para artrose, dele ter um desgaste dessa articulação. Então, o menisco ele é o principal protetor ali da articulação. Então, a gente, sempre que possível, devemos tentar a sutura meniscal. E aí, para isso, existem diversos tipos de materiais e técnicas, né? As técnicas, basicamente, são 3. A gente pode realizar a sutura meniscal de dentro para fora, que é a chamada inside out, a de fora para dentro, que é a chamada outside in, e a all inside, que é a realizada toda dentro, que a gente não precisa fazer nenhum acesso cirúrgico para realizar a sutura all inside. Então essa seria a grande diferença entre as três técnicas de sutura. Atualmente, assim, lesões tipo flap meniscal, até pouquíssimo, na verdade, se você for olhar no livro, a indicação é você retirar esse pedaço do menisco. Ainda no livro ainda é isso. Mas a gente observa na literatura mais recente agora, de 2021, já alguns relatos de sutura de flap meniscal associada a ortobiológicos e com cicatrização dessas lesões. Então, hoje a gente já tem analisado essas lesões de forma diferente.
Inclusive, a lesão radial, até pouquíssimo tempo também, era optado por sempre retirar a parte lesionada. E nisso, o paciente sempre evoluía com artrose rápida. Porque a lesão radial completa e a lesão da raiz do menisco funcionam como se você tivesse perdido o menisco. Porque você imagina que tem o seu menisco aqui. Você teve uma radial completa, ele perde a ligação de uma borda com a outra. Então, quando você tem o peso do fêmur sobre o menisco, ele para de absorver. É como se abrisse essas duas bordas e o menisco para de exercer sua função. A mesma coisa a lesão das raízes. Raízes são as extremidades do menisco. Tem a anterior, que é a parte da frente da tíbia, que é a posterior. Se você romper o menisco perto da raiz, tanto anterior quanto posterior, e a posterior é muito mais comum, o menisco ele perde a função de uma hora para outra também. Então, o paciente tem algumas características marcantes assim, dessa lesão. Se você quiser, a gente pode entrar em contato, entrar em detalhes sobre isso. Perfeito. Vou aproveitar aqui, ó, vou te passar uma pergunta do Carlos. Obrigado, Carlos. Nota 10 sempre. Ele tá perguntando aqui sobre a lesão em rampa, né? A ruptura do ligamento meniscotibial, enfim. Tá dizendo aqui, ó, técnicas de sutura. Existe alguma situação em que a ressecção é a melhor opção? Sou específico aí para lesão em rampa. Então, para lesão em rampa, é uma lesão que está é um dos hot topics aí da literatura, né? Os últimos 5 anos, tá cada vez mais publicações sobre lesões em rampa. Né? A lesão em rampa ela acontece no corno posterior do menisco medial. Então, novamente, nosso modelo na mão aqui. Então, imagina que é o corno posterior do menisco medial. Aqui, o menisco não é totalmente aderido à cápsula. Então, ele tem uma inserção já bem periférica nessa região. Então, por isso que é como se fosse uma rampa. Ele não é grudado na cápsula. Por isso que tem esse nome de ramp lesion. Depende da extensão da lesão. Já tem trabalho mostrando que se você tiver uma extensão da lesão menor do que 1 centímetro, se você fizer microperfurações ali com uma agulha mesmo, estimular o sangramento naquela região, já tem trabalhos mostrando que existe uma cicatrização. Então, nas lesões maiores que 1 centímetro, 1,5 centímetros, 15 milímetros, você já tem uma maior chance de instabilidade. E aí é mandatório realizar a sutura da lesão em rampa. Um grande detalhe é que ela fica numa região que é difícil da gente visualizar com os portais tradicionais que a gente faz na cirurgia artroscópica, que são os portais da frente do joelho. Então, existe um portal que a gente faz, que é o póstero-medial, que é uma incisão na região bem interna do joelho aqui, e aí a gente consegue ter um acesso direto. A gente introduz. E aí, D'Angelo, você tá me ouvindo ou cortou alguma coisa? Voltou. Tá. Então, a gente passa com a câmera, com a nossa ótica, do lado do cruzado posterior, e aí não é tão fácil de fazer essa manobra, a gente tem que fazer um valgo, rotação interna do joelho, que a gente consegue passar com a câmera, e aí você fica com a câmera justamente sobre a rampa. E aí a gente com probe, ou pelo portal póstero-medial, ou pelo portal anterior, o anteromedial, a gente consegue tracionar e ver se ali tem a lesão. Mas, então, dessa forma que a gente observa. Para realizar a sutura, a técnica, isso ainda está em debate na literatura, tem autores que dizem que você só consegue suturar ela se for nesse portal póstero-medial, que a sutura de forma correta só ocorre dessa forma. E tem os colegas que defendem que você consegue suturá-la pela frente também, com dispositivos ao inside também. Então, aí isso ainda está em debate, ainda não tem uma verdade do qual é o melhor tratamento para lesão, qual a melhor abordagem de sutura para as lesões instáveis em rampa. Perfeito. Tá aí, Carlos, está respondido aí, muito bom. Léo, quais são os fatores que você considera, já entrando agora num pós-operatório? A gente falou aí um pouquinho do ato em si, do ato operatório. Né? Quais fatores que você considera que podem influenciar para a progressão do tratamento pós-cirúrgico? Então, por exemplo, será que influenciaria a localização, o tamanho da lesão, o tipo de lesão,
tipo de dispositivo de fixação cirúrgica utilizado, alinhamento da articulação, lesão concomitante. Não precisa citar todos, mas o que você me diz aí, o que você destacaria, pode influenciar? Eu acho que, assim, acho que talvez o mais importante para esse período de reabilitação seria o tipo da lesão mesmo. Por exemplo, as lesões radiais, que a gente citou há pouco, quando a gente sutura elas, né? Então imagina aqui a lesão radial. Você rompeu o menisco. Então você vai suturar e vai juntar um bordo no outro aqui. E aí existem diversas técnicas que você pode utilizar. Se você faz carga, se o fêmur pressiona essa sua lesão, ele vai brigar com o seu ponto. Você entendeu? Então, isso está contraindicado. Então, esse paciente com lesão radial que você suturou, você não deve fazer carga por 6 semanas. O paciente não pode pisar. Então, se você souber que ele teve uma lesão radial, então você já vai não deixar esse paciente pisar. Mesmo que ele vá tentando lá, você fala, você não pode. Então, isso é super importante você saber. A lesão da raiz funciona da mesma forma, que quando a gente sutura a raiz, a gente reinsere essa parte do menisco no osso. Como se fosse igual uma raiz de árvore. O menisco entra para dentro do osso. Então, quando o fêmur pressiona ali, ele também briga contra o nosso ponto. Então, a gente também deve evitar carga zero também por 6 semanas, tá? Agora, as lesões longitudinais ou as verticais, que imagine que fosse um corte aqui no menisco, quando o fêmur pressiona o menisco, ele empurra uma borda da lesão contra a outra. Ele joga a favor da sua sutura. Então, é benéfico a carga. Então, você diferenciar isso é super importante. A mesma coisa na lesão horizontal. Quando o fêmur faz a pressão, a lesão horizontal, basicamente, ela abre o menisco em dois flaps nesse sentido. Quando o fêmur atua, ele pressiona, facilita comprimir um menisco sobre o outro, facilita a reabilitação. Então, é super importante você saber, geralmente o cirurgião vai indicar qual vai ser o tratamento, enfim, mas se você dominar isso, saber qual foi o tipo de lesão que ele teve, qual foi o tratamento que ele fez, então isso vai ser fundamental na reabilitação do paciente. Então, acho que esse é o principal ponto. Perfeito. É o que eu tenho falado aqui com os feras que têm passado aqui, Léo, a importância de raciocinar, de se pensar. Eu procuro sempre frisar aqui a importância desse diálogo com o cirurgião. Você vê, eu tomar simplesmente a decisão no meu consultório pode gerar algo bem delicado, né? Não só para mim, mas principalmente para o paciente, né? E com esse raciocínio que você está colocando, que eu tenho defendido aqui com todas as lives, a gente consegue chegar à conclusão. Claro, seria interessantíssimo se a gente tivesse mais coortes, mais ensaios clínicos para verificar isso com acompanhamento de longa data, etc., mas com grupos randomizados, enfim, cegados, avaliação. É interessantíssimo como muitas vezes a pesquisa básica, ela nos traz informações assim espetaculares para o nosso raciocínio clínico. E claro que na pesquisa aplicada a gente vai testar isso, a pesquisa básica vai nos trazer os porquês, mas é interessante como a gente pode translacionar isso para a pesquisa clínica. Inclusive, isso que você está colocando aí, aqui, ó. Você conhece, né? Conheço. Pois foi um livro do Rodrigo, tentei encontrar ele, inclusive, no Instagram, não consegui achar o Rodrigo no Instagram. Só tem... Pois é, eu também acho que ele não tem. Eu quase mandei uma mensagem aqui para ele, mas só tem fera aqui, inclusive você contribuiu brilhantemente com o capítulo aqui, capítulo 3, se não me engano, que fala dessa parte, dessa ciência, da histologia, embriologia. Tá claríssimo, didático, direto, sem enrolação, com imagens bacanas, e só tem fera realmente nesse livro. Eu coloquei até aí no Stories que está sendo uma leitura bastante agradável e que, de alguma forma, assim, eu usei como norteador aqui para esse bate-papo. Está sendo bacana. Até o Braulio colocou aí, Rodrigo não tem. Pois é, a gente já está em Portugal, exatamente, eu sei, sabemos aí. Obrigado, Bianca, prazer você estar aqui, que bom. Muito bom. Vamos lá. Brace.
Usa ou não? O que você acha? Então, isso, na verdade, assim, depende do perfil do paciente, Danjo. Se eu sentir que é um paciente pouco colaborativo, eu indico, entendeu? Mas sempre com a orientação de realizar pelo menos o arco de movimento passivo, tá? Não deixar ele full time com o joelho rígido, vamos dizer assim, joelho em extensão sem mexer nada. Porque a gente sabe que a mobilidade articular ela é benéfica tanto para a cartilagem quanto para o menisco. Então, se você deixar o joelho imóvel no pós-cirúrgico de uma sutura meniscal, você está atuando contra a biologia da cicatrização. Então, nem que seja um movimento de 20, 30 graus, você deve permitir. Então, se eu sentir que é um paciente pouco colaborativo, que não vai, vamos supor que seja uma sutura radial, uma sutura da raiz, que o paciente não possa pisar, e eu sinto que ele não vai obedecer. Isso já aconteceu até da mãe ou da esposa, já vi falar comigo assim, assim, ó, ele não costuma obedecer nada não, é melhor você deixar ele engessado, tipo. E aí, nesses casos que a própria família fala, né, a gente acaba passando, mas orientando assim, ó, você não pode pisar de jeito nenhum, não, vai usar isso aqui, não pode, tem que ficar com isso full time, mas fala com a esposa ou com a família, vai tirar algumas vezes e dobrar um pouquinho durante o dia. Então, tem esse tipo de orientação para alguns pacientes. A grande maioria eu não uso, entendeu? Mas eu sei que tem as indicações, né? Depende um pouco do perfil do paciente. Mas, assim, um paciente colaborativo, não uso brace. O que eu comumente faço na sutura é limitar a flexão até 90 graus. Isso eu comumente faço. Porque, principalmente aí nas primeiras 6 semanas, independente do tipo da lesão. Porque a flexão, além dos 90 graus, você força demais, principalmente o corno posterior. E no menisco lateral, você acaba mobilizando o menisco. Então, se você suturou no corpo, às vezes corno anterior, você acaba aquela hiperflexão podendo atrapalhar a sua sutura. Então, isso é um cuidado que eu tenho. Mas, a princípio, eu libero 0,90 na primeira semana na tolerância do paciente, não precisa de forçar, acho que vai no ganho do paciente. E a partir da segunda semana, a gente já vai tentando passivamente ganhar, chegar até os 90. Chegou até os 90, até a sexta semana, não me preocupo em ganhar mais, não. A partir desse período que a gente vai intensificando. Legal. É interessante que há 20 anos atrás... primeiro eu te dizer, eu não sei se você sabe, eu já fiz 2 cirurgias no meu joelho. É mesmo? Eu fui atleta amador, cheguei a me profissionalizar, fiz inclusive uma das cirurgias foi com um colega que não está mais no INTO, mas colega de INTO, inclusive, não foi no INTO, mas era um colega na época já. Eu fiz um reparo de menisco e um reparo de LCA. Tá? Eu fiz também uma lesão de colateral medial, mas que não foi tocado ali. Fiz depois, por conta de uma nova lesão no menisco medial, fiz uma meniscectomia. Sim. Segundo o cirurgião, tirou algo em torno de 30%. Sim. E ainda fiz uma terceira lesão, Léo. Fiz uma terceira lesão. Mas aí eu falei para mim assim, bom, o Papai do Céu tá me mandando uma mensagem assim, ó, para o futebol, ó, tá aqui um caminho, ó, tem aqui umas oportunidades para você, para seguir aí, ó, tem mestrado aqui, tem clínica aqui, tem fisioterapia, e foi a minha paixão realmente por fisioterapia, começou comigo mesmo, né, com a minha lesão. Então, e te digo, de certa forma, por conta do tratamento realmente ser muito longo, não é fácil, é muito difícil. Diariamente eu convivo com isso no consultório. Você ter um paciente, por exemplo, independente dele ser atleta ou não, você ter um paciente motivado o tempo todo. Tá? Habitualmente acontecem flutuações desse paciente e o fisioterapeuta tem que ter, o médico também, com as consultas frequentes, tem que ter uma habilidade muito grande na conversa, né? Até o fisioterapeuta mesmo, eu falo muito sobre a necessidade de prescrever o exercício certo na hora certa, não é só a segurança, tudo bem, a segurança está em primeiro lugar, mas exercícios que motivem também o paciente, tudo em comum acordo, que eu mostre, por exemplo, qual é
qual é o objetivo daquele exercício, que eu não faço um exercício simplesmente por fazer, que eu tenha uma meta a atingir. Essa meta pode ser e deve ser combinada com o paciente, combinada com o cirurgião, e você trace um plano. As coisas costumam dar mais certo quando se traça um plano, quando se tem meta, quando se tem estratégia, né? Mas eu passei também por esses momentos grandes aí de flutuação, mas onde é que eu ia chegar, né? Há 20 anos atrás, para esse ganho de flexão, era um sofrimento, Léo. Bom, a ciência muda toda hora e mudou muito também nos últimos 20, 25, 30 anos para essa, em particular para o tratamento pós-operatório, para a fisioterapia em particular. A gente chorava para ganhar flexão. Chorava. A gente botava o paciente para chorar. É como o tratamento, uma comparação com a reumatologia, que hoje também já não se faz, na capsulite adesiva, por exemplo. O paciente não tem que chorar. Não tem. O tratamento ele é indolor, ele deve ser indolor. Tá? O ganho acontece conforme a tolerância do paciente. O ganho realmente acontece. Você limitar 90 graus, eu já vi gente me dizer assim, bom, 6 semanas, D'Angelo, depois você consegue ganhar. Consegue ganhar. Com o exercício certo, com o tratamento certo, com paciência. Com paciência, o que você colocou aqui para mim, por exemplo, de uma imobilização, muitas vezes, nem que seja só na hora de sair de casa, muitas vezes, como você falou, o paciente mais colaborativo, a gente consegue definir melhor, né, especificar melhor o que ele vai fazer, mas você conversar com o paciente, o motivo de você não estar permitindo uma flexão maior, quando é que ele pode fazer, tem sido um sucesso na fisioterapia, Léo, esse ganho mais progressivo, esse ganho sem sofrimento do paciente. É algo que ainda alguns ganham com sofrimento, mas é sem necessidade, inclusive para o próprio atleta que precisa realmente de uma recuperação, vamos lá, mais rápida, né, o atleta de alto rendimento. Até mesmo para esse cara não tem necessidade de fazer o cidadão chorar. O tratamento fica em alto nível mesmo sem isso. Bom, aproveitando isso aqui, você já falou até da amplitude de movimento, será um dos meus questionamentos. Legal, ficou bem claro. É sempre bom saber que a resposta depende é a principal, porque significa que não é uma receita de bolo, eu falo isso acaba por distinguir melhor o joio do trigo na prática. Então, o cara que simplesmente fica repetindo o que está aí, está fora. Está fora. Se não raciocinar clinicamente, está fora. Isso é ótimo, isso é ótimo. Bom, eu belisquei aqui o exercício justamente para dar um contexto. Você tem algum tipo de exercício que você recomende ou que não recomende no pós-operatório imediato? Então, Dante, até complementando a última sobre a amplitude do movimento, uma coisa que é super importante para a gente ganhar etapas ali na reabilitação pós-operatória da sutura é o ganho da extensão. Porque, assim, a extensão não prejudica em nada a sua sutura, entendeu? Então, você pode forçar a hiperflexão, tá? A hiperextensão, desculpa. Você pode forçar que você não está comprometendo a sua sutura de forma... Então, esse é um ponto e que na cirurgia do cruzado é também super comum o paciente, se você não tomar cuidado, ele fica com flexo e é difícil ganhar esse flexo depois. Nossa, então, como é? Você tem que dar um gás no início, porque a posição a posição de maior conforto no pós-operatório da cirurgia do joelho, você que passou por isso aí, com certeza vai lembrar, é a semiflexão, né? Ele semifletivo. Posição de capacidade máxima. É uma delícia. Sim. Então, e aí, se o paciente não tomar cuidado, ele fica nessa posição por horas, e aí depois para esticar um parto. Então, a flexão não me preocupa muito, a gente consegue ganhar aos pouquinhos. Mas a extensão é algo que me preocupa. Se o paciente chega com uma semana de pós-operatório, com um flexozinho, eu já forço um pouco ali, já ensino a ele que tem que forçar, ensino a ele a ficar sentado com um banquinho na frente, uma cadeira na frente, apoiado o pé no banco, e o próprio peso da perna já força a extensão. Se for preciso, colocar
uma mochila ali pendurada, uma sacolinha com um pezinho para forçar a extensão, uma alça no meio da tíbia, outra alça no meio do fêmur e ele penduradinho ali com algum pezinho, no início leve, né? Para não causar nenhum desconforto e para a gente ganhar nessa extensão. Então a extensão me preocupa. Sobre os exercícios, no início, principalmente na primeira semana, eu gosto de basicamente fazer isometria do quadríceps, que é ganhar a ativação do quadríceps o quanto antes. A partir do segundo para o terceiro dia, se o paciente tiver pouco edema, pouca dor, já começar a fazer a isometria do quadríceps. Tá? Exercícios de cadeia cinética fechada, ou exercícios, até a própria a cadeira extensora, paciente sentado na beira do leito, somente com o peso da perna mesmo, eu seguro um pouquinho até a segunda para a terceira semana, porque às vezes já teve paciente que a gente, esses pouco colaborativos aí, que falou, não, doutor, estava super bem, o senhor falou que não era para andar muito, e aí ele voltou com uma semana, 10 dias, com o joelho uma bola, fez stand-up no final de semana, assim, tipo, 5 ou 7 dias depois, ficou em pé na prancha, tipo, uma tarde inteira. Nossa. Voltou no consultório com o joelho uma bola. A gente teve que drenar, e aí o repouso, a gente falei com ele, ele viu, sentiu o drama, né? E obedeceu direitinho. Mas isso já aconteceu. Então, nesse período inicial, uso de muletas, mesmo podendo pisar, mesmo a carga liberada, usa a muleta, faz uma carga parcial, tá? Pode dividir o peso com o braço, tá? Mas não faça exageros no período inicial, porque pode acontecer isso, um processo inflamatório, você acabou de operar, a cirurgia é um ato traumático, então você gera uma inflamação do própria cirurgia, então a gente tem que tentar evitar uma reação inflamatória exacerbada. Na grande maioria das vezes a gente consegue, mas nas primeiras 10 a 14 dias ali, nada de exageros. Perfeito. Você tocou num ponto importante que a gente, na fisioterapia, particularmente, sempre chama a atenção dos colegas, dos alunos. É interessante que na sutura de menisco você não tem essa preocupação com a hiperextensão, coisa que você tem com reparo de cruzados. Então, você já teria que se preocupar sim quando você faz algo combinado. De novo, aí a questão do raciocínio, né, de você pensar até que ponto vai tensionar a sutura a ponto de afastar. Isso serve para consolidação óssea também. Na linha de fratura, funciona dessa forma também. Se vai botar carga, não vai botar, que carga que vai botar, isso tem muita influência. Eu conversei com o Braulio aqui numa live. Realmente a localização do traço de fratura. Isso faz toda a diferença. Realmente faz muita diferença. Legal você ter tocado nesse ponto. E especialmente importante, você vê, a gente pensando num não atleta, pensando em uma pessoa comum, ativa, mas comum, ela pode perder? Pode, né? 30%, 30 graus de flexão e ela toca a vida dela, tá? Sem grandes transtornos. Agora, se ela perde 5 de extensão, vai causar um grande transtorno. A perda de extensão gera um transtorno muito grande. Tá? Então, claro que a gente não deixa de olhar a flexão, mas a gente não pode tirar o olho da extensão. É fundamental, realmente. Ou seja, Léo, aquela orientação que é recebida no hospital, no período intra-hospitalar, que talvez haja, né? Sempre há um gap aí entre ele voltar para casa e até chegar no fisioterapeuta, tem um gap aí. Sim. Então, alguém no hospital, a equipe, isso não é obrigação só do médico, é obrigação do fisioterapeuta, do médico, da equipe de saúde, alguém da equipe precisa instruir muito bem esse paciente sobre o que ele pode e o que não pode fazer. E essa parte de extensão que você tocou, fundamental. Perfeito. Exatamente. Isso é uma das principais coisas ali para o reparo, que você tem que ficar de olho. Maravilha. Já que a gente está falando de exercício, tem ganho muito espaço aí nos últimos anos o treinamento com restrição de fluxo. O objetivo, desse treinamento é restringir o retorno venoso, né, enquanto ainda permite o fluxo arterial, envolvendo, claro, estrategicamente uma região ali do membro. O que você tem a me dizer sobre isso? Posso fazer, por exemplo, numa
numa cirurgia ortopédica? Posso fazer numa sutura de menisco? O que você me diz? Isso é outro hot topic aí da literatura, né? Outro tema que está em alta, né? A gente teve a oportunidade de ver o Frank Noyes, não sei se com certeza você conhece, que é um grande autor americano que já tem mais de 70 anos, cara, e publicando um artigo recente agora sobre isso, de 2019 agora, se não me engano. E então já tinha lido alguma coisa, assisti às aulas dele, e aí a gente observa um ganho enorme com esse tipo de estratégia, né, que é o exercício, né, num ambiente anaeróbio ali, né, um ambiente ali com pouca oxigenação. Então, nesse cenário, a força que você tem que fazer para realizar uma repetição máxima é recomendado, a Academia Americana de Exercícios, né, ela recomenda para você fazer uma hipertrofia muscular, realizar 75% a 80% de uma repetição máxima. Então, nesse cenário, utilizando a isquemia controlada, você consegue o mesmo ganho realizando 35% da força. Então, isso é bem interessante para um cenário de pós-operatório, que você já possa fazer o exercício, né? Não é ali nas primeiras semanas, a partir ali da sexta ou oitava, você já começa a fazer uns exercícios mais de cadeira cinética fechada, um agachamento ali controlado, um leg press controlado, um ângulo de movimento curto, né? Ou até mesmo a cadeira extensora, tá? Então, nesse cenário, isso você consegue ganhar muito mais força, muito mais ganho muscular, né? Ganho de massa muscular, realizar uma hipertrofia com pouca força, tá? Que no pós-operatório é comum acontecer a hipotrofia, né? E um dos grandes problemas da cirurgia do joelho é quando o paciente desenvolve uma atrofia grande do quadríceps. Isso a gente não sabe exatamente em qual paciente isso vai acontecer, mas quando acontece é uma tragédia, porque o paciente fica com uma hipotrofia enorme, muito discrepante, com dificuldade para ganhar massa muscular, e às vezes isso se torna um transtorno. E os trabalhos que ele mostrou foram justamente nesses pacientes. Mas hoje a gente já tem literatura que utiliza essa técnica em pós-operatório convencional, tá? Mas ainda é algo experimental. Um artigo de revisão recente sobre reabilitação pós-operatória na sutura meniscal cita essa técnica para ser utilizada em pacientes, mas a gente tem algumas contraindicações que tem que ser levadas em conta. Você não pode ter nenhum problema de circulação na perna, varizes, nenhuma história de trombose. Você não pode ter hipertensão, por exemplo. Então, tem uma série de contraindicações. Mas é uma boa estratégia, principalmente para esse paciente que a gente citou ali, que às vezes dá uma hipotrofia grande do quadríceps e você tem dificuldade para restabelecer isso. Perfeito. Muito legal você estar esclarecendo isso, Léo, porque eu habitualmente tento trazer aqui perguntas que contemplem, até mesmo parte da contextualização que eu faço no início, para contemplar todo mundo que assiste aqui, não só quem está assistindo a gente ao vivo aqui, mas quem assiste depois, e é muito visitado, dá muito view mesmo. A gente tem todo tipo de público aqui. Eu já vi aqui colegas super experientes, não só fisioterapeutas, mas cirurgiões também, tem ortopedistas aqui que já estão prestigiando a gente também, mas tem graduandos também aqui da fisioterapia, por exemplo, que eu já reconheci passando aqui, aluno meu. Então, eu tenho esse cuidado de tentar contemplar realmente todo mundo. A gente vai lá na frente, você falou de técnica cirúrgica, do ato, não sei o quê, mas a gente tenta também contemplar esses mais jovens. E esse assunto da restrição de fluxo, da oclusão vascular, isso é muito temido. Eu escuto realmente esse temor em relação ao uso dessa técnica em cirurgias, nem pós-operatório. Né? Então é legal, e o nosso papel aqui é plantar uma sementinha, né? É levantar esse tópico para a pessoa falar assim, caramba, é possível, né? Tem contraindicações, como quase tudo tem, né? Tem contraindicações, eu tenho que raciocinar, mas caramba, é possível, vou buscar a respeito disso. Essa sacada que eu acho que é o nosso grande papel aqui, né? A veia de professor fala mais alto, a gente tentar mover
as pessoas nessa direção. Legal você tocar nisso, esclarecer isso. Em relação, Léo, ao transplante de menisco. Transplante de menisco. O transplante começou a ser estudado, porque é algo que muitos colegas ainda não conhecem. Tá? Isso começou a ser estudado como uma alternativa em cachorros primeiro, lá na década de 1930, em humanos na década seguinte, e na década de 80 que teve um grande desenvolvimento relacionado a isso nos estudos, e continua em grande desenvolvimento, né? O que você pode falar para a gente aqui, que já saiu também uma questão a respeito disso, sobre transplante de menisco? Então, o transplante de menisco ele é uma boa opção para aquele paciente que teve uma meniscectomia total ou uma parcial ampla, mais de 60% do menisco, e que está sintomático. Ele tem dor. E outra indicação que a gente deve sempre tentar buscar é que ele não tenha artrose. Então, a gente tem que tentar pegar esse paciente antes dele desenvolver artrose. Ele fez a meniscectomia, está com dor, mas não tem artrose ainda. Então, esse é um candidato ideal. Tá? E, de preferência, sem desvio de eixo. Mas aí, se tiver o desvio de eixo, você pode realizar simultaneamente uma osteotomia para alinhar esse membro e aí fazer o transplante de menisco. Aqui no nosso meio, ele não é muito realizado por dois motivos. Pela dificuldade da obtenção desse material, né, que é um tecido oriundo de cadáver, né? É um tecido halógeno. Então, esse é um dos grandes problemas. Poucos hospitais têm cadastro em bancos de tecidos e existem poucos bancos de tecidos no país. Um deles fica no INTO, né? E a gente tem em São Paulo, se não me engano, em Curitiba também. E poucos hospitais cadastrados, poucos cirurgiões habilitados para realizar. A técnica não é uma técnica muito simples, tá? Eu, por exemplo, nunca fiz esse tipo de cirurgia. O Rodrigo Góes, que a gente citou, ele é um colega que eu sei que tem experiência nessa área, tá? Mas, assim, aqui no Brasil não é algo muito praticado, por esses motivos que a gente falou antes. Assim, você tem que pegar um paciente com uma indicação precisa, né? Porque é uma cirurgia quase de exceção, né? E os resultados a longo prazo não são muito bons. Existe uma estimativa de durabilidade em torno de 10 anos. Após 10 anos, esses resultados caem muito. Isso nas mãos do Papa nessa cirurgia aí, que é o professor Brian Cole, lá de Chicago, da Rush University. Então, ele é um dos caras que tem mais experiência em transplante de menisco. A casuística dele é enorme, se vocês dizer quantos, mas é enorme. E nas mãos dele funciona muito bem. Eu acho até que passa de 10 anos nas mãos dele, mas é algo bem específico, que ele tem muita experiência nessa área. Tá? É algo que está vindo como uma das principais falhas do transplante de menisco, é que o menisco, ao longo dos anos, ele vai ficando extruso. Ele fica, entre aspas, para fora da articulação. Então, o fêmur aqui, a tíbia embaixo, o menisco no meio ele fica para fora, como se ele tivesse, entre aspas aqui, cuspido para fora da articulação. Então, com o passar dos anos, o menisco transplantado ele vai ficando extruso. Recentemente vem ganhando peso aí na literatura algumas técnicas para você centralizar meniscos extrusos. Tá? Então, por exemplo, uma das maneiras de você... Um menisco extruso, sempre que você vê um menisco extruso numa ressonância, você tem que suspeitar de lesão da raiz do menisco, porque é uma das causas de extrusão. Você perdeu a inserção óssea do menisco no menisco, então quando o fêmur apoia sobre ele, ele perde, ele não tem mais ligação com o osso, ele fica para fora. Então, cronicamente, o menisco com lesão da raiz ele fica extruso. Não se sabe exatamente por que alguns casos ficam extrusos sem você ter lesão da raiz e sem você ter uma deformidade em varo, por exemplo, que justificaria isso. Então, nesses casos, estão realizando técnicas de centralização meniscal. Um dos colegas que tem mais experiência com isso é um colega japonês chamado Koga. Ele já tem bastante trabalho publicado sobre isso. Então, atualmente,
o que estão tentando fazer é fazer a centralização meniscal no menisco transplantado. Não se sabe ainda se vai mudar alguma coisa, mas é algo que pode ser que dê uma sobrevida maior para esse tipo de tratamento, que tem a sua indicação, e eu acho que a gente, inclusive, tem que tentar fazer mais, achar esse paciente para a gente poder ajudar de melhor forma, né? Perfeito, perfeito. Um atleta que faz uma menissectomia parcial, vamos lá, ele volta em quanto tempo pro campo? Tá jogando bola? Menissectomia parcial? Olha, é variável, depende muito do... 4, 6 semanas, talvez? Acho que nas minhas mãos eu liberaria isso, mas eu sei de colegas que assim, 2 semanas jogou a final do campeonato, enfim. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Tipo, um atleta de alto nível, assim, principal do time, e aí teve lesão de menisco, arrancou fora e liberou para jogar rápido. É um cenário perigoso, porque você tem uma chance, você está tirando um tecido que faz um amortecimento ali do joelho, né? Então a chance de você ter um edema subcondral ali depois é perigoso. Então, quando a gente tenta evitar ao máximo fazer a menissectomia, mas existem casos que não tem jeito, eu sempre deixo o paciente com muletas por cerca de 4 semanas, carga parcial. Então, por causa disso, porque de uma hora para outra, o joelho dele vai estar se movimentando sem o amortecedor. Então, ela seria uma indicação ali para a gente usar a carga parcial por um período um pouquinho maior, né? Na menissectomia. Eu não libero de cara a menissectomia para pisar, não. Eu seguro um pouquinho. Perfeito. Por isso que é uma especialidade à parte, né? O esporte, em especial ali dentro do esporte, na pensar em alto rendimento, realmente tem as suas particularidades que muitas vezes vão além, lamentavelmente eu diria, muitas vezes vão além da saúde da pessoa em si, né? Do profissional em si, né? Muitas vezes ele paga com a saúde muito pouco tempo depois, porque muitas vezes a carreira é bastante curta. Exatamente. Enfim, caramba, Léo, faltam 5 minutos. É incrível como conversa boa passa rápido, é incrível. E eu agradeço as perguntas, inclusive, o pessoal continua fazendo pergunta aqui. Vocês me perdoem, eu não vou conseguir passar para o Léo, vou fazer um último questionamento para ele aqui, na verdade é um fechamento, mas agradeço demais as perguntas. Temos perguntas aqui até de fora do país, tá? Legal, muito legal. Sim. Bom, Léo, 2 dicas de ouro do Dr. José Leonardo aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos a, que a gente conversou hoje aqui, sutura de menisco. Dá 2 dicas de ouro para a gente, por favor. Então, D'Angelo, eu acho que uma delas a gente já falou aqui, que é o ganho da extensão. Então, para a sutura de menisco, a gente não tem que ter medo da extensão. Então, e você deve ganhar ela no pós-operatório imediato, já forçar a extensão para a gente conseguir ter um arco de movimento adequado. Então, acho que a principal seria o ganho da extensão. Tá? A flexão, a gente vai ganhar com o tempo. Tá? Não é uma coisa que me preocupa muito. Tá? E, foi o que eu te falei, eu limito até 90 graus. Tá? A segunda dica seria a gente tentar saber qual foi a lesão que o paciente teve a sutura realizada. Porque você pode evitar que o paciente faça uma besteira. Então, se você sabe que ele fez uma sutura de uma lesão radial, você sabe que ele fez uma sutura, uma reinserção da raiz meniscal. O colega estrangeiro acho que perguntou aí sobre extrusão meniscal vendo aí, né? Isso. Com lesão da raiz. Geralmente a gente faz a reinserção da lesão radial e descola na cápsula póstero-medial perto da localização da rampa. A gente praticamente cria uma lesão naquela região para a gente conseguir puxar mais o menisco. Tá? Alguns casos que o menisco é muito extruso cronicamente, a gente pode utilizar a centralização junto com a reinserção da raiz. Respondendo rapidamente ali o colega de fora. Legal, ali. Obrigado, legal. E
Então, mas voltando aqui, dica de ouro, ganho da extensão e entender qual é a lesão para você saber se o paciente vai poder realizar a carga ou não. E aí o próprio fisioterapeuta adequar o tipo de carga que ele pode. Se você sabe que foi uma lesão longitudinal que ele operou, uma lesão vertical que ele fez a sutura, você está mais confiável, pode até fazer o treino de marcha com mais segurança, ensinar o paciente a mobilizar melhor. Se você viu que é uma lesão radial, lesão da raiz, então, nesses casos, não pode pisar. E se o paciente entrar pisando, você já dá uma bronca nele, entendeu? Já tem que chamar a atenção, porque ele pode estar jogando a cirurgia fora. Perfeito. Perfeito. Nossa, Léo, espetáculo. Ó, deixa eu dirigir ao público aqui primeiro, para depois finalizar com você. Dizer que esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram, logo depois que a gente finalizar aqui. Ele, 5 minutos depois, já vai estar disponível. Dizer para todos que quinta-feira, às 20 horas, tem uma nova live também, imperdível, tão importante quanto essa daqui. Compartilha, publicação no feed com seus amigos. Vai só caçar lá no meu feed, você vai encontrar logo. Obrigado pela presença de todos, pelo tempo de todo mundo aqui, pelas perguntas. Me perdoem, não consegui, não dá tempo. Eu também queria fazer um monte de pergunta para esse cara fera aqui, mas a vantagem é que eu posso fazer pessoalmente. Eu posso chegar amanhã no Inter e falar, Léo, senta aqui, vamos tomar um café. Essa é a vantagem, é um privilégio, um grande privilégio que eu tenho, tá? E, Léo, você tem passado por aqui pessoas que eu tenho muito carinho, muita admiração. Você é um cara, eu já falei aqui em casa, você é um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração pela tua conduta. Você é um cara super simples, super humilde. Você, como eu falei, posso te chamar para tomar um café, para vir dizer assim, Léo, vamos falar de cirurgia, não, vamos falar de futebol, vamos falar de besteira, vamos falar de qualquer coisa. Você é um cara super simples e é um espetáculo ter companhia de gente assim, viu? Eu sou privilegiado de ter pessoas como você por perto lá no Into e parceiras profissionais também. Obrigado, cara. E continua sendo esse cara simples, competente, isso é indiscutível, simples assim, porque você cada vez conquista mais, meu amigo. Parabéns, viu? Parabéns, de coração. Muito obrigado. D'Angelo, eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço novamente pelas palavras. Na defesa do mestrado, lá você fez minha família inteira chorar. Muito obrigado novamente aí. Tudo recíproco, o que eu acho isso tudo de você também. Acho você um profissional super diferenciado e a mesma coisa, super simples. A gente sempre bateu papo assim, papos muito legais, muito interessantes de qualquer assunto que a gente conversa. E é sempre um maior prazer te encontrar aqui hoje para a gente falar sobre esse tema. Foi super interessante para mim também. Estou à disposição para você precisar aí, novas ideias de temas aí, a gente está à disposição, tá? É uma grande honra estar aqui. Agradeço ao público aí que participou também com as perguntas. Qualquer coisa, qualquer dúvida a mais, deixa aí que depois a gente responde aí com o D'Angelo. Muito obrigado, D'Angelo, e um grande abraço. Maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Grande abraço, bom descanso, saúde. Até mais. Até a próxima. Abraço.